Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E também peço que você comentem, assim o YouTube vai entender que você interage com o canal e você recebe as notificações. Então, curiosos, hoje vou trazer mais uma história aqui do livro O Recife Assombrado, também do Roberto Beltrão. Gente, eu tô amando as histórias, assim como Visagem de Assombrações de Belém, me encantaram. Esse livro também é maravilhoso. Então vamos lá. Sustos domésticos. Em meados de 1980, uma senhora viúva e muito religiosa alugara uma casa que possuía no bairro da Madalena, no Recife. Tinha primeiro andar e 4 quartos, uma residência como já não se constrói hoje em dia. Mas nenhum inquilino ficava muito tempo no local. Lá pelo 5º contrato de locação, um jovem casal fez uma queixa à proprietária. Toda vez que anoitecia, eles viam um rapaz estranho na escada. A senhora, que era temente a Deus, mas descrente de fenômenos sobrenaturais, mandou o casal descobrir quem era aquele visitante misterioso. Ela suspeitava que fosse um ladrão. Dias depois, o casal voltou a procurá-la. Disse que o estranho sujeito da escada tinha aparecido novamente. Desta vez, mandara um recado escrito à mão no pedaço de papel. Diga a Lecinha, o apelido da dona da casa, que mande rezar uma missa para mim. Sou irmão dela. A senhora quase não acreditou na mensagem contida naquelas letras rabiscadas. Mas a caligrafia era mesmo do irmão dela, um dos poucos que conheciam o apelido de infância da proprietária da casa. Uma semana depois foi rezada uma missa e o homem da escada nunca mais voltou a aparecer. Impressionante, não é, querido leitor? Isso é para você ver que no Recife há fantasmas não só em antigos amplos casarões, em residências menores, pertencente à chamada classe média. Eles também se manifestam. Às vezes aparece no quintal, como no caso que ocorreu na década de 60, envolvendo um menino de 12 anos numa casa no bairro do Bongi. No terreno por trás da casa havia mangueiras, outizeiros e jambeiros. Era quase um pequeno pomar. Além dessas árvores, havia também uma cacimba, cujos muros que a circundavam mediam apenas 30 centímetros de altura. Numa véspera de São João, as moças da casa foram até a cacimba para fazer adivinhações. As jovens arrastaram a enorme tampa de madeira para realizar as simpatias e o menino ficou curioso para saber o que elas queriam ver. Depois que elas saíram satisfeitas com o que havia sido revelado, o garoto foi espiar a cacimba para tentar ver o que as moças teriam visto. Ao debruçar-se no murinho, ele viu um reflexo da lua na água e uma mulher também. Com um susto, o curioso caiu dentro do reservatório e seus braços eram pequenos, as mãos não alcançaram as bordas. O menino fundaria de cabeça, já que não sabia nadar. Não fosse um forte puxão pela gola da camisa. Assustado e engasgado pela água que engoliu, correu para casa. Tentou contar o que aconteceu, mas estava em prantos e quase não se fez entender. A princípio, pensou que uma de suas irmãs o tinha resgatado. Qual foi a surpresa dele ao vê-la sentada, conversando e comendo pamonha? Quem era a estranha mulher na cacimba? Ninguém nunca soube. Às vezes, o foco das manifestações sobrenaturais está dentro das residências, embora o local exato não possa ser definido com precisão. Houve uma situação vivida
por muitos anos pelos vários moradores de uma simples casa conjugada, próximo ao pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista. Lá, um choro abafado de uma criança recém-nascida era ouvido, algumas vezes durante o dia e também à noite. Sempre se suspeitou que em algum lugar na casa estivessem escondidos os restos mortais da tal criança, provavelmente a sepultura secreta de um inocente morto antes do batismo. Reza a crença popular que essas alminhas sofrem por não poder sair do limbo e choram com saudade da mãe que as abandonou. Foram diversas tentativas de achar os ossos do anjinho e escavações feitas nas paredes grossas e no assoalho antigo, sem sucesso. Médios chegaram a ser convocados para tentarem apontar o local exato, mas nada conseguiram. Realizavam-se missas católicas e cultos evangélicos na intenção da pobre criança. No entanto, nenhuma oração calou a voz soluçante. O resultado é que ninguém conseguia viver ou mesmo trabalhar na casa que chegou a ser usada como escritório de uma firma, mas que permanece fechada na maior parte do tempo por falta de quem se arrisca a alugá-la. Há quem se acostume a dividir a casa com uma assombração. Foi assim com um dentista que vivia numa residência situada em Rua Tranquila, no bairro da Tamarineira. Certa noite, quando ele voltava para casa e depois do trabalho, ao chegar com o carro, notou que havia alguém sentado no banco do jardim. Estacionou o veículo e foi até o local verificar quem lá se encontrava. Era uma mulher que, em fração de segundos, desapareceu no ar. Daí em diante, o fantasma passou a ser presença constante na casa. Geralmente vinha à noite, quando o morador estava deitado no sofá da sala para assistir televisão. Mas naquelas horas em que o sono se aproxima e já não nos concentramos muito, que mostra na telinha, surgia na sala e pensava indiferente em direção ao corredor. Segundo a testemunha, a aparição tinha um rosto redondo e usava cabelo liso, repartido no meio e preso para trás. A roupa era comprida, com uma saia redonda. A visão era sempre rápida. Quando o dentista se dava conta dela, havia desaparecido. Depois de alguns meses, ele já não estranhava tanto esses encontros, embora não deixasse de ficar com os pelos eriçados cada vez que aconteciam. O curioso é que no começo só o dentista via a tal moradora espectral da residência. A esposa dele jamais quis discutir as narrativas sobre aquelas estranhas experiências. Sempre cortava o assunto, dizendo que não queria nem saber dessas coisas. Mas um dia, aproximadamente às 6 horas da manhã, o marido viu a mulher balbuciar: "Comigo não, comigo não." Ele acudiu e a encontrou extremamente pálida, trêmula, com uma respiração ofegante. Apontava para a porta aberta de um quarto e exclamava: "Era ela, ela estava ali, vi perfeitamente." O casal preferiu não comentar com ninguém as visitas da misteriosa mulher. Por isso tiveram uma surpresa ao ouvir o comentário feito pela empregada da família: "Eu acho que esta casa é mal assombrada. Eu vi ali na sala passar uma mulher de saia comprida. Procurei por todo canto e não encontrei ninguém. Só em contar fico toda arrepiada." Poucos anos depois, marido e mulher mudaram-se para um apartamento, não por causa do fantasma, do qual nunca fizeram a menor ideia de quem seria quando ainda pertencia ao mundo dos vivos. Tudo bem diferente de uma assombração doméstica que conviveu com uma conhecida família recifiense. Neste caso, a aparição era de um negrinho, com toda a pinta de ter vivido no tempo dos escravos. A família em questão era formada
por Fernando Freire, filho de Gilberto Freire, Maria Cristina Suzana Freire, sobrinha do escritor Ariano Suzana, e 3 filhos pequenos. O casal construiu uma casa no terreno ao lado do casarão de Apipucos, que pertencia ao pai de Fernando, o mesmo que hoje é a sede da fundação que leva o nome do sociólogo pernambucano. Ao ser cavado no local um buraco para a instalação da piscina, os trabalhadores responsáveis pela obra descobriram utensílios de cozinha típico dos tempos antigos. A suspeita era de que naquela área existiria uma senzala, e a suspeita converteu-se em quase certeza, quando o espectro de um menino negro começou a apontar o cotidiano da família. Conta-nos Dona Maria Cristina que o fantasminha era um garoto magrinho e tão simpático que anulava a observação sobre suas vestes. Segundo ela, a presença da pequena figura de olhos muito brilhantes e sorriso branquinho era tão agradável que quase não metia medo em ninguém. Havia um coexistir imaginável de quase efetivo com a assombração. Dona Maria Cristina lembra que o sogro Gilberto, fascinado como ele só pelos casos de mal-assombrado, chegou a fazer várias visitas à residência do filho, na tentativa de ver o negrinho. Mas o esforço foi em vão. O danadinho era caprichoso e só aparecia quando queria. Ficou tão íntimo dos moradores que chegou a viajar com eles para uma casa de veraneio, em Tamandaré, no litoral sul, onde pai, mãe e filhos menos esperavam. Estava lá o menino, compartilhando das férias em família. Mas amigos do casal lembram que, apesar de alegre, a criança negra estava deslocada do próprio lugar, vagando por um mundo que não era dela. Recomendaram que uma missa fosse rezada na casa para encaminhar a pobre alminha perdida de volta à luz, e assim foi feito. Depois da celebração, como todo esperado, o negrinho deixou de fazer das suas. Foi um gesto de caridade religiosa, concordou Dona Maria Cristina. Mas para ela, a partida do cativante amiguinho sobrenatural não deixou de ser uma perda. Em suas palavras, uma lembrança deleitosa e triste ao mesmo tempo. Comadre Fulozinha. Sim, senhor. Há quem vá torcer o nariz e dizer que o nome correto é Comadre Florzinha. Discordo. As pessoas que conhecem bem do que a figura mágica é capaz a chamar de Fulozinha mesmo. E para o povo ela é uma comadre, assim com o I, D. Tal entidade é descrita como uma caboclinha ágil, com os olhos escuros e vivos, de longa cabeleira negra caída pelas costas, cabelos lisos, às vezes usando um chicote, às vezes para agarrar presas, como tentáculos. O maior folclorista brasileiro, Potiguar Luiz da Câmara Cascudo, gente, afirma que a comadre Fulozinha é um mito típico do litoral da zona da Mata de Pernambuco, embora também seja conhecido na área canaveeira de Alagoas. Os que tiveram um encontro com ela testemunham uma personagem zombeteira. Na maioria das situações, era malvada. Em alguns casos, prestímosa. Sua principal diversão é fazer tranças difíceis e desembaraçar em crinas de caudas de cavalos, e em cabelos de meninos e meninas que vagam pelo mato depois de serem desobedientes com os pais. É agressiva com os caçadores que judiam dos animais ou que matam bicho por diversão. Podia ter feito isso com o povo lá que fez na Amazônia, né, gente? E não para alimentar a família. O castigo para eles é a desorientação. A comadre os faz ficarem perdidos por horas, mas são os que entram na floresta e dizem em alto e bom som que não acreditam na Fulozinha, que merecem a pior punição. Levam surras violentas sem saber de onde vêm os golpes.
Quando era criança, nas festas que eu sempre visitava meus avós maternos, que moravam no interior, viviam no povoado em torno da usina Pedrosa, que fica próximo ao município de Cortês, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Meu avô era químico da fábrica de açúcar e álcool. Minha avó, dona de casa, tinha uma vida pacata num lugarejo, cercado de vizinhos amigáveis, além de um pouco de mata atlântica e muitos hectares plantados como cana. Numa dessas visitas, eu, menino besta da cidade, acostumado à tecnologia da televisão colorida e ao sabor artificial do iogurte de morango, pude presenciar um caso bem curioso sobre a comadre Fulozinha. Um morador do lugar contara um episódio a respeito de uma menina de uns 10 anos, que tinha sido vítima da assombração. Segundo eles, a garota, que era pra lá de malcriada, tinha escapulido de casa no final de tarde para brincar nos matos. Os pais sentiram sua falta e, desesperados, puseram-se a procurá-la. A traquina foi encontrada chorando perto de um rio. Estava toda suja, as roupas rasgadas e cabelos assanhados. Disse a mãe que tinha levado uma surra da tal comadre. Isso foi na década de 80 e eu fiquei bem impressionado com a história, pois cheguei a conhecer a menina, que me confirmou tudo. Ela me disse ainda que a comadre Fulozinha emite um assovio agudo sempre que está prestes a aparecer. Quando o assobio parece estar perto, é porque ela está longe. Quando o som parece estar longe, é porque a comadre está por perto. Incoerência só permitida a um ser encantado. Escutando essas coisas, me senti no livro do Monteiro Lobato. Pensei em mim como o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Naqueles dias aprendi também que a comadre Fulozinha pode ser do bem quando é respeitada. Dizem que ajuda os seres humanos que lhe pedem auxílio, quando perdidos na mata. Vez por outra, ela presenteia alguém com uma caça ou frutas, com a condição de que a pessoa não compartilhe e brinde com ninguém. Não é difícil agradá-la. Adora fumo, sendo este seu presente favorito. E se alguém quer conquistar sua simpatia, deve deixar um prato de mingau ou de papa na entrada da mata. Contudo, não se atreva a colocar, nem por brincadeira, pimenta na mistura a ser oferecida. Os que fizeram levaram uma surra daquelas, pelo menos é o que dizem. E você, prezado leitor, que mora numa grande cidade como Recife, deve achar que está livre das travessuras da comadre Fulozinha. Afinal, a tal assombração vive nas matas do município do interior, dando susto nas pessoas da roça, não é? Não é bem assim. A menina encantada que reina nas brenhas de Pernambuco também parece estar no resto da Mata Atlântica, dentro da área da capital do estado. Assombrado é um adjetivo que com dificuldade seria associado a um dos recantos de lazer mais populares da cidade, o Parque Dois Irmãos. Abarca quase 400 hectares de vegetação densa, que envolve os alojamentos de centenas de animais de várias espécies que vivem no zoológico. Nos fins de semana, milhares de visitantes vão até lá para ver bichos e passar nas trilhas abertas da floresta preservada. Isso durante o dia. À noite, quando tudo fica silencioso e sombrio, o lugar é tomado por fenômenos inexplicáveis e aparições misteriosas, segundo os funcionários da instituição. É nesse horário que reina a comadre Fulozinha, que se diverte assustando as pessoas com brincadeiras sobrenaturais. Quem trabalha no parque garante que os animais percebem que está nas proximidades. Os cavalos que chegaram a ser criados ali ficavam correndo de um lado para o outro, dentro dos cercados, depois do cair do sol. Não é para menos. Os tratadores explicam que alguém fazia trança nas crinas e nas caudas dos bichos. E esta é uma artimanha típica da comadre.
Outras vezes, a trela é abrir as porteiras para deixar os cavalos correrem solto. E até hoje, os grandes felinos mais sensíveis soltam urros aterrorizadores, como se alguma coisa os ameaçasse durante a noite. A Florzinha, contudo, vai além dos truques infantis e se comporta como uma assombração da pesada, quando questionada a sua existência. O melhor exemplo deste aspecto medonho do comportamento da assombração é o episódio vivido por biólogos que guiam visitas monitoradas ao parque. Comenta-se que no final de tarde eles faziam um passeio descontraído por uma trilha do local, junto com estagiários, quando um dos aprendizes falou em voz alta que não temia a menina das matas e ainda desafiou a comadre a aparecer, para provar que era de verdade. Ela não apareceu, mas fez valer seus poderes mágicos. O grupo, que estava acostumado a caminhar por aquele trecho da floresta, se perdeu. Sumiram as marcas que eles haviam deixado nos arbustos para marcar o caminho de volta. Houve choro e desespero. Por quase 2 horas não conseguiram achar a saída. Era como se as plantas, compassas numa estratégia maléfica, se movessem para confundir as pessoas. Biólogos e estagiários só puderam sair quando a noite estava chegando, depois que o valentão pediu desculpa em voz alta pelas grosserias que tinha dito para a comadre Florzinha. Vale a pena dizer ainda, espantado leitor, que a comadre Florzinha não é a única criatura encantada que habita nos recantos do Recife, onde o verde não foi vencido pelo asfalto e pelo concreto, que o digam moradores do bairro da Torre, mas especificamente os que residem em edifícios próximos aos manguezais, que existem nas margens daquele trecho do rio Cabaribe. Eles deram o nome do pai do mangue ao horripilante fantasma que dizem rondar a área. O lugar é bem conhecido dos recipientes. Nessas margens do rio, há um ponto onde os barqueiros fazem a travessia das pessoas que precisam chegar ao outro lado, no cais do bairro da Jaqueira. Isso durante o dia. Quando cai a noite, o local fica deserto e sombrio. É aí que a vizinhança percebe a presença sinistra do pai do mangue. Conta-se que ele se faz notar com uma risada estridente e cavernosa, como se fosse a gargalhada de uma bruxa que vai levar sua alma, relevam alguns. Não se pode definir a origem do som misterioso. Ecoa como se viesse do fundo dos arbustos que crescem por ali. E o fenômeno se repete sempre por volta da meia-noite. Nesta hora, quase todos os moradores da área se encolhem em seus apartamentos, assustados com o ruído sobrenatural. Uns poucos já se atreveram a tentar descobrir de onde vinha a tal gargalhada. Na maioria das vezes, nada viram e voltaram apavorados. Mas um grupo de rapazes que ousaram fazer a investigação, na noite de uma sexta-feira 13, testemunhou a aparição de uma estranha figura por entre os galhos e folhas típicos de uma vegetação rasteira do mangue. Segundo eles, era um senhor negro de cabelos brancos e roupas claras, uma figura que lembrava um pescador. A expressão no rosto era de poucos amigos. Durante alguns segundos, ele chegou a perseguir a turma, para só depois desaparecer na escuridão, como que por encantamento. Quem seria o pai do mangue? Os moradores daquela banda já desistiram de querer desvendar este mistério e procuram conviver em paz com tal fantasma. Então vamos mais uma história do Roberto Beltrão. A Dança Macabra. Uma cidade cheia de assombrações como o Recife não poderia deixar de ter a sua versão de uma história de fantasma repetida em várias partes do Brasil. Até alguns países tão diferentes do nosso como os Estados Unidos. Você, prezado leitor,
provavelmente já ouviu ou leu um relato semelhante. Conta-se entre os mais velhos, nos anos 50, apareceu a um tradicional clube social do Recife, onde se realizava romântico baile. Lá circulou tentando encontrar algum amigo para quebrar aquela sensação de deslocamento que sentia. Nessa procura, avistou uma jovem desconhecida, que lhe chamou a atenção pela beleza e por uma certa áurea de mistério que a envolvia. Ele puxou conversa e foi ficando ao lado dela, profundamente encantado. Era estranho porque a moça estava sozinha na festa, coisa quase impossível para os padrões do comportamento da época. Mas o conquistador não ligou. Aliás, achou até bom. Dançaram por várias horas ao som da orquestra. A noite foi passando e entre as conversas sussurradas ao pé do ouvido, trocaram algum beijo. No entanto, às 2 da manhã, a jovem ficou inquieta e manifestou o desejo de ir para casa imediatamente. E assim aconteceu. Foram à procura de um táxi para que a moça chegasse em casa com a pressa que necessitava. A madrugada estava fria e ele gentilmente colocou o seu paletó em cima dos ombros dela. Deixou-a na porta da residência. Na despedida, marcaram um novo encontro para o dia seguinte, quando ela devolvia a peça ao rapaz. Ele, seduzido pela formosura da moça, não via a hora de revê-la. Então logo entardeceu. Retornou àquele endereço e foi recebido por uma senhora que lhe atendeu à porta. O apaixonado perguntou por Maria Lourdes. Este era o nome da bela jovem. Subitamente a senhora foi acometida de uma palidez intensa e, ainda abalada, respondeu com um fio de voz: Lourdinha, não é possível que o senhor a tenha conhecido, pois minha filha Maria de Lourdes morreu há 4 anos, aos 23 anos de idade. Foi morta por um namorado ciumento, quando saía de um baile. Seu túmulo é no cemitério de Santo Amaro e posso acompanhá-lo até lá. O rapaz ficou estupefado, pois não podia ser a mesma Maria de Lourdes quem falava. Ele ainda sentia o calor do corpo da moça, o seu perfume suave e sua voz doce e sua pele macia. Ao chegar ao túmulo, encontraram apenas o sobretudo dobrado em cima da última morada de Maria de Lourdes. No mármore estava escrito: saudade de seus pais e irmãos. Ouvindo um relato assim, a gente fica a pensar por que o espírito voltaria a se materializar-se só para curtir um baile. Será que do outro lado as festas dançantes são proibidas? Difícil de responder. Parece que as almas das pessoas que foram verdadeiras pé de valsa sentem muita saudade de balançar o esqueleto, como se diz no tempo da vovó. Triste de quem encontra uma dessas belas assombrações dançarinas e se encanta por elas. De acordo com os relatos, as vítimas sempre são homens desavisados e embriagados pela beleza sobrenatural das suas parceiras de dança. E as consequências dessas paixões podem ser terríveis, como revela o cordelista pernambucano J. Borges, no folheto A Moça que Dançou Depois de Morta. Alguns versos escritos por Borges contam um sonho que o pobre apaixonado teve antes de descobrir que sua querida era uma defunta. Aí faz parte aqui da música. Quando ele chegou em casa, a barra vinha quebrado. Ele deitou-se e dormiu, e ali foi logo sonhando que estava numa dança, com uma moça dançando. A moça era bonita, linda, atraente e cheirosa, a cintura de pilão e o rosto feito uma rosa, que de momento virava uma caveira horrorosa. Há versões de histórias protagonizadas não só por uma, mas por várias almas dançantes. Esta me foi contada com detalhes por um conhecido, e o narrador me garantiu que o episódio teria ocorrido com um amigo dele. Diga-se de passagem que é um caso difícil de acreditar, mas pelo menos vale como exemplo.
O rapaz em questão, recifiense de corpo e alma, adorava brincar carnaval. Nos anos 70, durante o chamado Reinado do Momo, o tal folião frequentava bailes tradicionais nos clubes da cidade. A uma dessas festas, ele chegou caracterizado de arlequim, em busca de uma moça, sua vizinha, pela qual estava apaixonado. Pretendia declarar-se a ela, mas ficou surpreso ao flagrar a amada trajada de melindrosa nos braços de um pirata. Atordoado pela decepção, o sujeito retirou-se do baile sem ânimo para brincar. Foi para a parada de ônibus e, no impulso, embarcou no primeiro coletivo que passou. Seus pensamentos estavam mergulhados em uma amargura e ele nem se preocupou para onde estava sendo levado. O carro percorria lentamente as ruas vazias de Recife, embrenhando-se por vias distantes da casa do nosso herói. Quando ele se deu conta que não estava no caminho certo, já era tarde, quase meia-noite. O cobrador avisou que aquele era o fim da linha, no bairro de São José. Afirmou ao rapaz que ele teria que percorrer algumas vielas a pé para conseguir outro ônibus, numa grande avenida. Desolado, o arlequim seguiu sozinho pelas ruas sombrias, à procura da sua condução. As calçadas estreitas estavam desertas, dominadas pelo silêncio. Apenas uma sombra criada pela parca luz dos postes acompanhava o coitado. Mas ao dobrar a esquina, ele escutou uma música suave. Vozes repetiam a melodia de um frevo de bloco, acompanhadas de músico com instrumentos de cordas e percussões. O rapaz achou bizarro que um bloco lírico estivesse desfilando àquela hora, naquele lugar ermo, e foi se aproximando para verificar. Notou que os brincantes estavam mesmo animados, envolvidos por um repertório de canções que ele nunca ouvira. Usavam fantasias antiquadas e se atingiam mutuamente com serpentinas e jato de lança-perfume. O arlequim se sentiu à vontade na brincadeira e foi acompanhando o bloco. Chamou-lhe a atenção uma passista de cabelo preto e pele muito alva, vestida de Colômbia. A bela, aliás, belíssima, moça lançava olhares risonhos para o arlequim, que já nem se lembrava daquela que desprezara no baile. Foi-se chegando para perto dela e, para não perder a oportunidade, seguiu o conselho da famosa marchinha Máscara Negra, de autoria de Zequete e Pereira Matos. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Seu atrevimento foi correspondido. Recebeu da Colombina um beijo cálido, apaixonado, como nunca havia sentido. Seus braços deslizaram suavemente pela seda da fantasia da jovem, sentindo o roçar das lantejoulas aplicada na roupa, envolvendo sua nova amada num forte e cuidadoso abraço, típico de casais que se tocam pela primeira vez. Todavia, nesse momento, os lábios da moça se tornaram frios e um gosto metálico. O rapaz abriu os olhos e viu esculava e apertava um dos antigos postes de ferro do bairro de São José. Deu um salto para trás e percebeu que estava sozinho novamente. Desapareceram os foliões, a orquestra, a música, a alegria. Confuso, o arlequim teve um colapso e caiu desacordado na calçada. Foi socorrido por populares quando já era de manhã. Envergonhado e com dor de cabeça, ainda teve que ouvir comentários como cachaça não é água não, e outras frases feitas que a boa educação me impede de repetir. O rapaz voltou para casa triste, no ônibus vazio, coitado. E adivinhe qual era a música que tocava na rádio do motorista? Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão. Coitado, pobre véi. Coitado, tava beijando poste, pensando que era uma gata. Coitado, e você fica aí alerta aí pra vocês, macho alfa.
Você vê que a mulher tá dando mole pra tudo, de repente é uma assombração e tu beija aí um porte. Fica aí a dica. Gente, essa primeira história aqui da moça, né, da moça que o rapaz assassinou, parece muito com o Encontro Sobrenatural do Valci Monteiro, quem lembra? A diferença é que, no caso, eles aqui se conheceram num baile, já aquele outro se conheceram na praça, né? Mas é a mesma história que no caso, o outro lá era a capa de chuva, tava dobradinha, né? O casaco, e nesse era o paletó. Mas são muito interessantes, tem um pouquinho de semelhança, mas são parecidos, né, os casos, né, gente? Mas é assim mesmo, cada local tem suas lendas, né, mas que é diferente alguns, mas é que é bem bacana de se comentar. Muito obrigada, Roberto. Muito bom essas histórias, gente. Eu amo histórias assim, eu amo. Que pena que em Fortaleza tem muito, gente. Eu queria muito que tivesse muitas histórias aqui, mas não tem. O povo não dá muito valor por aqui. Mas enfim, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também não se esqueçam de ir no site e também no canal deles aqui no YouTube e também na fanpage, gente. Tá tudo aqui na descrição. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e me segue também nas redes sociais, Conhecendo o Sobrenatural, tudo junto, o Instagram e o grupo do Facebook Curiosidades Sobrenaturais. Beijo, curiosos. Tchau, até o próximo vídeo.